Irmãos, nós anunciamos nas redes sociais que a nossa próxima série de mensagens seria sobre uma recarga e que possivelmente você está precisando de uma, ou talvez esteja precisando de uma. Se a sua carga está cheia, você pode ministrar o que receber aqui hoje a alguém que está precisando de uma carga, que está precisando de combustível, que está precisando de energia, que está precisando de um pouco mais para conseguir caminhar nessa jornada. De tempos em tempos, a nossa bateria fica meio fraca, não é verdade? Parece que o carro fica sem combustível, a gente se sente desanimado, enfraquecido, a gente se sente... Parece que o combustível evaporou e a gente precisa e busca e necessita de um ânimo novo, uma perspectiva nova, alguma coisa que nos consiga, que nos ajude a conseguir continuar na caminhada. E lembrando disso, orando por isso e pedindo a Deus uma recarga, pedindo a Deus um ânimo novo, mais vigor, força, energia para continuar caminhando, eu me deparei com uma história que eu li há alguns anos atrás. Existe um pastor chamado Gerard Van Groening. Ele escreveu um livro chamado A Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Ele é um teólogo holandês, muito conhecido no meio reformado, e ele escreveu para uma revista de teologia, contando um testemunho pessoal. Ele falava que quando era criança, o seu pai era um agricultor, morando ali na Europa, não sei em qual país, e ele a fazenda do seu pai tinha uma divisa, fazia fronteira com a fazenda de um italiano, de um senhor italiano. E nesse caso que ele conta, o pai e esse outro proprietário de terra, esse senhor italiano, tinham o costume de comprar cavalos e dividir os cavalos entre eles, alguma coisa do tipo. Não sei bem como funciona, esse processo, mas parece que eles compravam cavalos para cuidar ali da terra, cavalos da mesma idade, raça e família. Parece que era um lote de cavalo. Talvez eu esteja falando alguma outra bobagem aqui, o doutor Raimundo está presente, pode me corrigir, mas esse cavalo não era parte do senhor não, doutor Raimundo, era outra coisa, Então vamos, alguém aí pode me corrigir depois, mas parecia que era um lote para trabalhar ali no cultivo da terra. E o vizinho um dia o procurou, e eles estavam ali conversando, o vizinho falou com ele: olha, eu tenho a impressão que os nossos cavalos são idênticos, esses cavalos que nós usamos para cuidar da terra, eles são idênticos, mas eu acho estranho porque os seus cavalos parecem muito mais fortes e produtivos do que os meus cavalos. E o vizinho fazia essa reclamação e citava isso para ele, e eu não me lembro, eu teria que trazer esse texto de novo, mas não me lembro se ele falou isso para o filho ou para o vizinho, dizendo o seguinte: olha, o segredo para que os meus cavalos sejam mais produtivos, para que eles consigam produzir e trabalhar mais e melhor, é porque eu dou a eles um dia de descanso na semana. Os meus cavalos trabalham 6 dias, e um dia eu os deixo descansar. Desse jeito eles estarão prontos para o trabalho com mais vigor e mais energia para fazer o que precisa ser feito. E ele falava que esse era um princípio fundamentado na revelação bíblica. Apontado aonde? Nos 10 mandamentos? Não. Apontado nos códigos da criação, no princípio da criação de Deus, quando ele estabeleceu o 7º dia como um dia de descanso e deleite, para que o homem pudesse encontrar ali a oportunidade de ser recarregado, de ser restaurado, de ser renovado. E é assim que nós vamos falar de recarga, renovo e descanso. Eu citei parte dessa mensagem no nosso programa de TV ontem. Se você não assistiu, tem um pedaço lá no YouTube, tem a mensagem no YouTube.
Mas nós olhamos para a ideia dos cansaços, das canseiras, das fadigas e da exaustão que chegamos em algum momento, ou em alguns momentos, mas desprezamos alguns princípios eternos, fundamentados naquilo que eu vou chamar de memoriais eternos da criação, num tipo de lei plantada no coração do homem, lá no Éden, e que o homem, infelizmente, depois do pecado, resolveu transgredir. Se nós nos perguntarmos por que nós nos sentimos tão cansados em alguns momentos, eu mesmo já fiz essa pergunta inúmeras vezes. Se Jesus disse que o fardo é leve, por que nós carregamos tanto peso? Por que trabalhamos até a exaustão? Por que trabalhamos a ponto de ficarmos angustiados, sufocados, estrangulados? Eu não sei se você já teve essa sensação de trabalhar, viver, até que a última gota de combustível, de energia se evaporasse, secasse, e você se sentisse completamente, eu vou usar uma expressão aqui, desalmado. E por que desalmado? Tem uma outra historinha. Eu ouvi uma vez, essa é uma história que eu ouvi um pastor contando, que um amigo foi fazer uma viagem, essas viagens aí pela África, né, essas viagens exóticas, e ele foi para um lugar bem diferente na África, e contratou alguns guias para poder mostrar para ele toda aquela terra. E esse camarada contava que ele queria aproveitar o máximo e correr, conhecer o maior número de lugares e ir para todo canto, e pedia para os guias, pareciam que eram 3 guias, e falavam com eles assim: olha, nós vamos para tal lugar, vamos conhecer isso, vamos conhecer aquilo. Ele já tinha um roteiro sobre o que fazer. E um dia ele tinha uma visita que ele estava com muita expectativa, e a ideia era sair no outro dia de madrugada. E quando chegou por volta de 7, 8 horas da noite, os guias se reuniram ali num lugar, fizeram uma fogueira e começaram a cantar e celebrar e aproveitar. E ele saiu da barraca dele, chegou para os guias e falou assim: vocês não estão entendendo nada, eu paguei vocês precisam dormir, porque amanhã a gente vai acordar cedo, amanhã a gente tem um dia extenso pela frente. E um dos líderes, parece, virou para ele e falou assim: olha, não, a gente precisa desse tempo aqui, e amanhã a gente não vai sair tão cedo como você está dizendo. Ele: mas eu paguei, cheio de razão e tudo mais. E ele perguntou assim: mas por que vocês não estão querendo sair tão cedo assim? E parece que esse líder virou para ele e disse: olha, você nos fez correr tanto esses últimos dias, que nós precisamos parar para que as nossas almas nos encontrem novamente. Curioso, né? Por isso que eu usei a palavra desalmado. Já teve essa sensação? Eu já tive 1 milhão de vezes, eu acho. Eu tenho que parar para minha alma me encontrar de novo, porque eu corri, a alma ficou para trás. Você nunca teve essa sensação? Nunca se sentiu assim, exaurido, esgotado? Eu posso te dizer que é possível que toda essa exaustão vivida ou experimentada, essa canseira, ela tenha raiz ou conexão em uma coisa que nós desprezamos, ou outro princípio que nós desprezamos na Bíblia. E no livro de Êxodo nós encontramos muito isso. Essa ideia de que a parte, ela representa o todo de alguma maneira. O que eu quero dizer? Isso estava implícito em vários aspectos da lei mosaica. Quando nós falamos de frutos, animais, família, a própria nação e também o sábado, eu explico. Quando nós entregamos as primícias a Deus, nós não estamos entregando apenas as primícias para Ele. Nós estamos entregando parte, porque essa parte, ela aponta para o quê? Para o todo. Quando alguém entregava um filho, ele estava em parte dizendo: toda a minha família te serve. Quando entregava um animal, ele estava dizendo: todo o meu rebanho é do Senhor. Você se lembra de Acã
E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, que absurdo, toda a família de Acã morrer com ele, no episódio lá do livro de Josué, parece um assinte a ordem para que Acã e sua família fosse morta. Existem várias situações implicadas na tragédia do vale de Acor, né? aquele vale de morte, mas esse princípio de que a parte ela representa o todo é significativa para nós. E quando nós falamos do sábado, nós também estamos falando disso. Nós estamos falando da parte representando o todo. E prestem atenção no que eu vou dizer. Você de casa, preste bastante atenção nisso. Todo tempo pertence ao Senhor. O nosso Deus é o Senhor do tempo. E quando entregamos a Ele e devotamos a Ele parte do nosso tempo, nós estamos simplesmente, de forma condensada e simbólica, consagrando a Ele toda a nossa vida, confiando a Ele as nossas esperanças de que nele nós teremos descanso. Esse é um tipo de retorno, como dizem os comentaristas bíblicos, à nossa condição primeva. Isso indica que quando nós entregamos a Deus um dia e devotamos a Ele um dia de descanso, nós estamos dizendo, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor, como dono do tempo, tem o poder de nos descansar, nos recarregar e nos renovar em cada situação de exaustão que vivemos. Infelizmente, as controvérsias teológicas envolvendo o sábado, e quando eu falo sábado, vamos voltar lá no hebraico, que a palavra usada para sábado significa descanso. Então eu vou substituir aqui as confusões teológicas implicadas na guarda do sábado, ou do domingo, ou do dia do Senhor, ou do descanso. Toda essa celeuma nos impede de entender um princípio, de que Deus separou um dia, e chamou esse dia de sétimo dia, e falou assim, vocês precisam encontrar nesse dia a noção que a parte, ela está representando o todo, e no encontro com o todo, vocês conseguirão repousar seguros, na certeza que eu, sendo dono do tempo, posso dar tudo o que vocês precisam, no tempo que vocês precisam, para a minha própria glória. E se você me perguntar, mas o que acontecia com o povo antes de Êxodo capítulo 20, na verdade, a primeira referência ao sábado aparece em Êxodo capítulo 13. O que acontecia antes? Antes, nós temos na criação a referência precisa, enfática, de que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia o que Ele fez? Descansou. Será que Deus estava cansado? O Deus infinito, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Ele ficou cansado de criar o mundo que Ele criou? É óbvio que não. Concorda comigo? Já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia fala que Deus descansou? Será que Deus olhou e falou assim, ai, cansei nesse mundo, dá um trabalho, o ser humano é difícil, né? Ali fazer um órgão, uma célula, eu vou descansar? É óbvio que não. Deus estabeleceu o 7º dia, era como um pintor pintando um quadro magnífico, e depois ele se senta e olha para o quadro, e ele se deleita na sua obra, ele tem prazer naquilo que ele criou, ele cessa a sua obra, e ele estabeleceu o 7º dia, para que nós pudéssemos fazer o mesmo. A nossa confissão de fé fala sobre isso, que Deus designou particularmente um dia em sete para o descanso, e que esse dia é santificado por Ele desde o princípio do mundo. E depois a confissão de fé fala sobre a ressurreição de Cristo, e o dia que era sábado se tornou domingo, numa referência ao primeiro dia da semana. Mas há um trecho que eu gostaria de comentar da nossa confissão de fé, quando ele diz, esse sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações, olha só,
Os homens, tendo preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários. Vou voltar, hein? Prestou atenção nisso? De antemão, os homens ordenaram seus negócios ordinários. Deixou tudo pronto, trabalhou até sábado 23h59, para que no primeiro dia ele entenda que não só guardará durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares, das suas recreações. Está todo mundo entendendo? Está todo mundo tão caladinho, estou até estranhando, estou preocupado. Está todo mundo entendendo? Olha, o homem separou suas palavras. Tem que parar de falar de trabalho. Então, no dia, no domingo, com a família, palavras, ações e pensamentos, obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Você quer saber por que você está tão cansado? Você está transgredindo uma ordem da criação há muito tempo. Você está pecando contra Deus. Eu estou pecando contra Deus. Ah, pastor, hoje é domingo, o senhor está aí trabalhando, né? É verdade. Eu tenho que ter um dia de descanso também, né? De bobeira assim, depois você procure saber qual é o meu dia de descanso. Aí você fala assim, vou dar uma ajuda para o pastor não pecar, não vou perturbá-lo nesse dia não, porque você me ajuda a pecar. Eu e a minha mulher, fica, de novo, não, Léo, e tal. É óbvio que tem um mundo de situação, que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, foi o que Jesus falou, não foi? Caiu o boi lá, você não vai pegar, Jesus estava ensinando sobre isso, mas me ajuda a não pecar, eu, os outros pastores também, né? Pastor tem que ter um dia de descanso. E por que nós nos sentimos exaustos? Por que você se sente exausto? Gente, eu já briguei tanto com universitário e estudante, lá na congregação. Eu não brigava não, eu faltava esganar, quando eu falava assim, onde você estava hoje de manhã? O pastor quer saber, a faculdade está apertada demais, e vai estudar no domingo, é isso mesmo? Esse pastor é radical, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Eu quero falar para você hoje, que você está exausto, você está cansado, você está sobrecarregado, você está exaurido, você precisa de uma carga e não a tem, sabe por quê? Porque você e eu, nós temos pecado contra Deus, e nós temos nos esquecido do memorial eterno da criação chamado sábado, para que nele nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor e dizer, Senhor, hoje é o dia de desligar um pouco de todas essas coisas que têm consumido a minha vida, para me deleitar tão somente em Ti, na Tua graça e no Teu favor. É uma pena que no lugar da Bíblia, a televisão, no lugar da oração, as redes sociais, no lugar da contemplação, o futebol da tarde, no lugar de reflexão, tanta coisa assuma o controle daquele dia que nós deveríamos consagrar ao Senhor plenamente. Na narrativa bíblica de Gênesis nós encontramos isso. Deus fez o mundo e descansou no último dia. É óbvio, e nós sabemos disso, a referência ao descanso indica esse deleite. E sabe quando que isso tudo acabou? Sabe quando que o homem começou a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto? Quando o homem começou a trabalhar no meio de cardos e abrolhos, no meio que toda a opressão, toda a canseira do mundo começou a pesar nos seus ombros, no dia em que o pecado entrou na história. O homem passou a plantar numa terra hostil,
e seria através desse suor que ele comeria o seu rosto. O pecado trouxe uma maldição à terra, e o trabalho, que é algo tão precioso, começou a fazer com que o homem ficasse fadigado, o homem sofresse com isso, e essa sua capacidade criativa, porque Deus, fazendo o homem a sua imagem e semelhança, deu a ele capacidade de ser criativo, de criar, de fazer as coisas. Isso se transformou num peso para esse homem. Por quê? Pelo simples fato do homem, que foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus, sua criatura quis assumir o lugar de Deus, se transformando no Criador. Qual foi a proposta de Satanás? Satanás falou assim: ele disse que vocês vão morrer, é certo que vocês não vão morrer, vocês se tornarão como ele. A estratégia maligna é nos fazer acreditar que nós podemos fazer o papel de Deus, e você está tão cansado, você está exausto, nós estamos precisando de uma recarga, porque infelizmente nós não entendemos que descansar em Deus é, antes de qualquer coisa, obedecer a sua ordem, obedecer o seu mandamento, se submeter à sua vontade, dizer: não, eu creio que o meu Deus me suprirá, Ele é o Criador, eu sou a criatura e eu vou descansar nele. Deus sabia que no momento em que o pecado entrasse no coração do homem, o homem acreditaria que poderia fazer tudo com a força do seu próprio braço. Eu citei esses dias no Instagram, coloquei uma frase do Francis Schaeffer dizendo que a base de todo o problema psicológico do homem está no fato do homem tentar ser quem ele não é e carregar o que ele não pode carregar. A base de todo o problema psicológico está no fato do homem tentar ser quem ele não é e carregar o que ele não pode carregar. A gente quer carregar o mundo nas costas. O Schaeffer cita a mitologia falando do Atlas, aquele deus que foi condenado, na verdade era um titã, que foi condenado a carregar o mundo nas costas e vivendo ali no norte da África. Ele carregava o mundo nas costas, de acordo com a mitologia, e a gente fica com essa síndrome, querendo carregar tudo nas costas, fazer tudo, dar conta de tudo, sem o direito de olhar para si mesmo, para si mesma, e não apenas o direito à sabedoria para falar: nós somos criaturas de Deus, nós não somos deuses. Sabe que você está cansado? Hoje eu não posso demorar, já brigaram comigo semana passada. Você está tão cansado porque você é pai e acha que é Deus para os seus filhos. A senhora está tão cansada porque a senhora é mãe, mas a senhora acha que é Deus para os filhos. O marido acha que é Deus para a esposa acha que é Deus para o marido, o patrão acha que é Deus para o funcionário acha que é Deus para a empresa, e nós temos essa síndrome desde que o pecado entrou nos nossos corações, e os nossos problemas psicológicos, as nossas neuroses, a base para muitas angústias que nós carregamos, elas têm um ponto fundamental. E esse ponto não é meramente psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, não. Esse ponto ele é teológico, porque a raiz de todo o mal humano se chama pecado e tem relação com o desejo que o homem tem de achar que pode ser como Deus. Desista disso. Ponto final. Você não é Deus. Você precisa falar para si mesmo todos os dias: Senhor, livra-me dessa tendência de acreditar que eu posso substituir o Senhor para a minha família. Eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso. Você tem, nós temos. Nós achamos que nós somos divinos. Nós achamos que nós temos o poder para fazer o que essa empresa será sem mim, o que essa família será sem mim, o que essa situação será sem mim, o que vai acontecer? Irmãos, Deus então traz o homem para o seu devido lugar, e sabendo que o homem causaria dano a si mesmo,
ele instituiu de forma objetiva na sua lei moral. Êxodo capítulo 20, que é um resumo dessa lei. No decálogo, como a gente fala, Deus estabeleceu ali um princípio. E que princípio é esse? Guarda o dia de sábado para os santificares. O guarda é a citação de Deuteronômio 5, versículo 12, mas Êxodo 20, versículo 8, ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você acompanhar a história de Israel na Bíblia, você verá que um dos maiores pecados da história do povo foi ter abandonado o dia do Senhor e se esquecido do dia do Senhor. Leia o livro do profeta Jeremias, você vai ver Deus falando o tempo inteiro assim: vocês quebraram, vocês violaram o sábado. Essa condição pecaminosa fez com que vocês ignorassem um preceito que não é apenas uma honra a mim, mas também um cuidado com a própria vida de vocês, porque quando a gente desobedece a Deus, o que acontece? A gente se perde, a gente se cansa, se angustia, a gente fica exausto, sem bateria, sem combustível, sem energia. Essa é a vida sem Deus. Um dos maiores responsáveis pelos nossos cansaços é essa insensatez de querer realizar o trabalho que é de Deus. A gente canta: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Mas não, nós falamos que colocamos aos pés dele, mas quando chega o domingo, que era o dia para você acordar com a família, que era o dia de ir para a igreja, ou o dia de acompanhar as atividades que vão trazer a verdade da fé para o seu coração e o da sua família, você já está aí vidrado na Fórmula 1 logo cedo, você já está aí preso à prática de algum esporte que só acontece no domingo. Eu não sei que diabo é isso, desculpa a expressão. Acontece no domingo, você tem que ir no domingo, por quê? Eu já falei aqui, eu fico maluco quando ouço alguém falar: não, era dia de ceia, mas eu não fui porque teve um torneio. Teve um torneio e eu tive que participar. Mas, maravilha. A ordem do sábado era para que nós celebrássemos as maravilhas da obra divina. E a gente perdeu isso de vista. Os nossos filhos perderam isso de vista. Calvino falava que o sábado nos foi deixado para que por meio dele nós pudéssemos ansiar pelo dia perfeito. Ele não era apenas um sinal da devoção de Israel, o sábado também era um testemunho vivo para os gentios que não suportavam a ideia de perder um dia de trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está todo mundo entendendo? Que você, quando fala: não, eu vou descansar, eu vou obedecer o que Deus me manda fazer, eu vou guardar esse dia como um privilégio que me foi dado, como uma ordem que me foi dada, porque Deus me chamou para descansar no 7º dia, eu vou fazer isso. Eu vou tirar isso do meu pensamento, eu vou tirar isso das minhas palavras, eu vou tirar isso das minhas obras, eu vou deixar as coisas ordinárias até 23:59, depois disso eu quero me entregar ao Senhor e dizer: Deus cuida de mim. Você precisa estudar no domingo, porque não estudou durante a semana, ou porque estudou durante a semana, mas não tem fé o suficiente. Você não confia em Deus o suficiente, essa é a verdade, para falar assim: Deus é poderoso para aplicar tudo o que eu estudei no meu coração e me ajudar a fazer uma boa prova. Você tem que trabalhar no domingo, por quê? Porque você não pode perder aquela venda, porque no fundo a gente acredita no quê? A gente acredita que a gente não será suprido pelo Deus que a gente afirma confiar. O senhor é pastor, é fácil falar isso. Não atender uma pessoa no domingo, dependendo da sua demanda, ou no dia do meu descanso, representa muito para mim. Porque isso pode colocar em risco o meu emprego. Alguém pode falar: olha,
não me atendeu, eu vou sair da igreja, instaurou uma crise, eu preciso confiar e falar assim: eu não vou fazer isso hoje. Hoje é o dia que eu preciso confiar em Deus, porque Deus me proverá. Nós estamos em pecado, gente. Nós precisamos chorar, arrependidos, porque nós pecamos contra Deus. E sabe o que aconteceu? Nós estamos exaustos por causa disso. Nós estamos cansados. A gente não parou e falou assim: hoje é domingo, hoje eu preciso me deleitar na obra do Senhor, me dedicar à obra dEle, inclusive sem ativismos religiosos. O pior é que o fariseu, e eu vou abrir um parêntese aqui, o fariseu sai daqui hoje, aqui não tem não, né? Em alguma outra igreja, ele sai de uma igreja e fala assim: então agora nós precisamos estabelecer, pastor, alguns princípios para o nosso sábado, o nosso domingo na igreja. Então, nós vamos começar com uma reunião de oração às 6, 8 nós vamos fazer uma reunião de não sei o quê. Tal hora, o fariseu começa a impor restrições religiosas. Assim como os fariseus, eles acrescentaram após o exílio 39 proibições envolvendo o sábado. Aí sabe o que Jesus falou? O dia que era para ser um dia de deleite em Deus e trazer o refrigério com a presença de Deus, vocês estão pesando mais os ombros do povo com esse fardo que vocês estão colocando. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E se nós queremos uma recarga, se nós queremos um renovo, se nós queremos que Deus encha os nossos corações novamente e nos dê aquele fôlego para continuar caminhando, é necessário olhar para o dia de descanso e dizer: Deus escolheu esse dia para que eu possa confiar estritamente nele e me dedicar a ele em devoção. A Bíblia diz: lembra-te, a memória não pode ser apagada. Todas as vezes que nós buscamos o descanso no Senhor, é preciso alimentar a memória de que esse dia é muito importante. Ele traz refrigério, porque nós estamos confiando a Deus todos os cuidados das nossas vidas, na certeza de que Ele é quem vai prover o descanso para nós. Amém? É assim que funciona. Deus deu um dia e falou assim: entrega tudo na minha mão, eu vou cuidar de vocês. Só que a gente está preso nessa síndrome de divindade, achando que até no domingo a gente tem que fazer alguma coisa. Para um pouco. Você precisa de uma recarga. Talvez você precise obedecer a Deus e o que Ele te chamou para fazer no dia de descanso. Segundo, a Bíblia fala que esse é um dia de descanso. A nossa limitada interferência tem nos impedido de experimentar aquilo que só Deus pode dar. Nós precisamos desejar o que Deus tem para nos dar. Como eu dizia, nós precisamos desejar as bênçãos de Deus e não o suborno do mundo. O seu chefe vai te ligar, lógico, vai aparecer uma demanda urgente, vai aparecer uma situação. Pense em misericórdia, pense na obra de Deus, mas não pense na obra para si mesmo, porque esse dia é o dia que o suborno do pecado não pode vencer a fé que habita o coração do cristão. Você tem que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Deus, nós temos que ter fé no Senhor. Ele vai prover. Eu vou perder a venda, Deus vai me suprir lá na frente. Eu perdi um dia de estudo, é bom para você aprender, para estudar na semana, ao invés de ficar deixando para o domingo. Mas eu esqueci de alguma coisa, é bom aprender para não esquecer, para que o domingo você se desligue. O seu dia de descanso, reitero, o dia de descanso, você se desligue e se entregue em devoção, para se lembrar que você é uma criatura que se cansa, tropeça, cai e afunda na lama da incredulidade, mas Deus te dá a oportunidade de
descansar e se alegrar nele. E por último, a Bíblia fala: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Meus irmãos, você sabe que a palavra santificar ou santo tem a ver com separado. A gente precisa de separar um dia para lembrar que Deus é o Criador e que nós somos criatura, e que existem inúmeras coisas que não estão debaixo do nosso controle e autoridade. Preste atenção no que eu vou dizer, você que está em casa também, preste muita atenção. Nós precisamos de um dia para nos lembrarmos enfaticamente que nós não temos algumas coisas sob o nosso controle, domínio e autoridade. Isso muitas vezes é angustiante para o ser humano, porque o pecado te faz se agarrar a essas coisas, até você se espatifar de tão exausto. Se essa é a sua condição hoje você tem que sair daqui decidido a descansar no Senhor e entender que é preciso separar um momento para que você tenha confiança e para que você tenha alegria na presença de Deus. Sabe por que o dia separado ele é tão difícil de ser guardado? Porque em algum momento você já perdeu o gozo de Deus durante a semana. Pensa que durante a semana você pode experimentar a presença de Deus, e Deus te deu a oportunidade de um dia inteiro, junto com as demais coisas da sua família, devotar tudo ao Senhor e se alegrar em Deus durante todo aquele momento. Por que nós estamos tão cansados? Nós temos transgredido a lei do Senhor. Por que a gente está tão cansado? Porque a gente tem deixado de cumprir o mandamento, que é um memorial eterno da criação. E como você vai vencer isso? Você já entendeu que está errado, mas como que você vai conseguir vencer isso? Eu gosto muito, e eu encerro a minha fala, dos textos de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, quando diz que quando falamos de descanso, nós estamos falando hoje do Cristo, aquele que é superior àquilo que fez Moisés, ele é superior àquilo que fez Josué, libertando o povo e dando descanso para o povo de Deus. O autor aos Hebreus diz assim: olha, vocês precisam descansar. Ele faz uma alusão ao nosso descanso eterno, mas ele diz assim: vocês precisam descansar, vocês precisam de uma recarga. Mas sabe quem pode fazer isso por nós? Não é Moisés, não é Josué, não é Canaã, não é o sábado. Quem pode fazer isso por nós é Jesus Cristo. Só Ele pode nos pegar pela mão, o nosso sumo sacerdote, e nos colocar diante de Deus no verdadeiro lugar de descanso. Nós pecamos, precisamos reconhecer e dizer assim: Senhor Jesus, perdoa-me e ajuda-me a descansar no Senhor. Lembre-se que o bom pastor é aquele que levaria suas ovelhas para onde? Para as águas de quê? Descanso. E Jesus disse assim, lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu vou encontrar descanso para as vossas almas. Está precisando de uma recarga? Entregue-se a Cristo e viva debaixo da orientação do Senhor, em lembrar do dia de descanso para o santificar.